Fala aí, time! Tudo bem com vocês? Eu sou o Denis, já pode pegar sua pipoca e refrigerante que está começando mais um Time do Cinema. E aí, beleza, Will? Boas, time! E aí, tudo bem? Eu sou o William. Caraca, que episódio, hein? Não, antes de qualquer coisa, um episódio extremamente curto, Caraca, direto, fez a série andar, tipo, andou demais. Um monte de dúvidas que a gente tinha foram sanadas aí, mas vamos seguindo aí, né, Will? Você pode relembrar para nós as dúvidas que a gente tinha deixado? claro. Então a gente tinha 4 perguntas, né? A primeira pergunta era. Uma das perguntas era se o Rhodes, se ele era um Skrull ou não. E nesse episódio a gente teve a resposta, né? Sim, a gente tem lá mostrando, e um detalhe muito interessante é que ele não é um Skrull, ele é uma Skrull, ele é uma mulher. Sim, absurdo. Da hora, legal. E aí mostra e eles tomam um banho com a pele de Skrull. Sim, sim. E uma outra pergunta que a gente tinha era o que a Priscila, a esposa do Nick Fury, queria com o Gravik, o que ela estava tramando, e a gente vê que, na verdade, realmente o contato que ela tem é com o Rhodes, né? Com a Rhodes. E a Rhodes, ela chega e bota a Priscila em xeque. Ela fala, olha, você tem que matar o Nick Fury. E ela fala assim que não, o Nick Fury tá acabado, tá aposentado e tal. E a Rhodes, ela é irredutível. Ela fala, ou você mata ele, alguém vai morrer naquela casa hoje. Ou será ele ou será você. Uhum. E dá pra ver também, né? Ela comenta que a Priscila pergunta, né, sobre o Gravik e a Rhodes fala assim: ele não precisa saber disso. Então ele tá agindo Tá agindo meio que pelas costas do Gravik, né? sem o Gravik saber. Isso. E a outra pergunta que a gente tinha era se a E a Rio morreu. Rio morreu. E aí a gente não sabe ainda. A gente não tem essa resposta aí, continuamos na dúvida, né? E para finalizar, a pergunta que foi o finalzinho do episódio é se a Gaia tinha morrido ou não. E o episódio já inicia mostrando que a Gaia realmente não morreu. Antes Ela. da abertura da série, já mostra ela renascendo, né? Uhum, O que a abertura, né, do episódio anterior foi longo, teve bastante coisa, né? Nesse episódio, a abertura foi ela vivendo, uhum. brilhando e ela renascendo. E foi, nossa senhora. E mostra que ela, enquanto estava lá olhando as coisas na memória daquele general da Marinha, ela viu a memória de uma das cientistas e ela utilizou a tecnologia do Extreme nela mesma. Então ela acabou se tornando uma Super Skrull e ela não morreu com o tiro do Gravik. E aí ela tá aí agindo na surdina sem o Gravik saber que ela tá viva, né? Não, absurdo, absurdo. Sim, e aí, bom, tem os créditos e tal, e na sequência a gente vê aí ela se encontrando com o Talos, assim, um corte bem Bem seco, rápido. e ela já estando com o Talos e conversando com ele, e ela falando que ela quer algo melhor para os Skrulls e tal, e o Talos quer continuar acreditando no Nick Fury, e ela até põe o Talos em xeque, ela fala assim, e aí, mas a gente vai continuar vivendo em outra pele? A gente vai continuar vivendo sem ser quem a gente é? E aí E, mostra o quanto ela tá incomodada com essa. Em continuar vivendo, fingindo ser uma pessoa que ela não é. e mostra que o Talos realmente tá perdendo força, né? Como ele já perdeu a força dele, basicamente. E para ele tá bom viver viver na sombra dos humanos, né? Sim. Ele parece que se adaptou bem a isso. E é isso que ele planeja pro resto da vida dele, né? E na sequência a gente vê aí o Nick Fury que ele põe a Priscila, ele fala com a Priscila, né? Ele fala para ela que ele sabe de tudo. Ele naquele momento lá do episódio que ele tava com dúvida dela, ele coloca uma escuta no celular dela e ele ouve toda a conversa dela com a Skrull, né? Sim. E ouve, né, o Skrull falando para ela matar o Nick. E aí quando ele se encontra, né? Na verdade, quando ela chega na casa deles, ela vê o Nick fazendo um chá. E aí ela até estranha que ele tá lá em casa e tal, né? Uhum.
E ele oferece um chá e os dois se sentam à mesa. Ela vê que ele tá sem aliança, né? Ela vê que ele tá sem aliança. Aí ele fala, entrei pela porta dos fundos e acabei esquecendo e tal. Já vou sair e tal. E é uma cena de interrogatório, assim, algo bem de espião, assim, bem no clima da série, que é aquilo, um confrontando o outro, a câmera ora mostra o Nick Fury, ora mostra a Priscila e tal, os dois, cada um com a arma em cima da mesa, né? E acaba a cena com os dois, um atirando no outro, né? Tem aquele corte seco, a gente só ouve o tiro, a gente não sabe quem que atirou em quem acertou o tiro, ou quem não acertou, né? E a gente vê que, na verdade, aí o amor dos dois prevalece, né? Então ambos atiraram atrás, né? Sim. Não fica claro exatamente, mas o que dá a entender é que a Priscila tinha a missão de se aproximar e de fazer o Nick Fury se apaixonar por ela, viver com ele, e acabou que ela se apaixonou por ele de verdade, né? E nesse momento é um escolhendo acreditar no outro, porque no momento em que você aponta uma arma para a pessoa e você não atira nela, e a pessoa também não atira em você, quem quiser ter essa intenção de matar o outro, teria matado ali, né? Uhum. E ambos escolheram não matar o outro e ter aquilo que foi vivido como o verdadeiro, né? Não, e antes mesmo de mudar de assunto, acaba com aquela frase assim clássica que a Priscila chega história, né? Isso, ela pergunta para ele, né? Isso, ela pergunta, você me amaria se não fosse nessa pele, né? Se fosse uma pele de um Skrull? E daí o Nick Fury sai sem responder, tipo, é uma coisa que ela nunca saberá. Uhum. E na verdade, eu acho que nem o Nick Fury sabe a resposta para isso, né? Por isso que ele saiu e não respondeu, né? Deve ser difícil a situação, né? E aí a gente tem o... Denis? Mote. E na sequência, né, a gente tem o Nick Fury indo indo encarar o Rhodes, né, a Rhodes. Ele invade o apartamento que a Rhodes tá, e tá lá, lindo e belo. E é por isso, mano, que eu falo desde o começo da série. O Nick Fury é ainda o Nick Fury. Esquece esse papo de não, ele não é mais o Nick Fury, ele tá velho, ele tá bobão. Meu, esquece. O Nick Fury é o Nick Fury. Não tem jeito. O cara ainda é muito, muito foda. Eu não sei você, eu fiquei morrendo de vontade de tomar um gole daquele whisky que ele falou e fez aquela propaganda e vendeu bem, né? Mas, meu, o Nick Fury Nossa, essa conversa que ele tem com o Rhodes, e aí ele faz uns joguinhos lá e tal, e aí o Rhodes ameaça de não tomar o uísque, né? Fala assim, vou jogar fora. Aí ele fala, você vai jogar fora um uísque de 20 anos, que absurdo. Uhum. E tem um ponto que é assim, não dá pra tirar o mérito assim, meu, não é à toa que é o Samuel Jackson, né? Tipo, peso, ele é um monstro. Você vê uma sequência de cenas assim nesse episódio que você vê ele entregando o máximo da atuação e você vê ele mostrando, tipo, a cara dele, que ele tá gostando de atuar e tal, e que ele realmente compra o papel. E aí um ponto interessante que eu gostaria de trazer aqui é o seguinte: o Samuel Jackson, ele foi base pro Nick Fury dos quadrinhos. Então, assim, tinha o Nick Fury antigo, que era o Nick Fury que era branco e tal. Era loirinho lá. Isso, com a barba, um pouco mais velho. E aí, tipo, antes de ter ele no MCU, nos filmes da Marvel, ele já era base para ser nos quadrinhos como Nick Fury. E aí, depois quando resolveram colocar o Nick Fury no MCU, não teve dúvida de colocar o Samuel Jackson mesmo, que foi baseado nele, né? Não, é absurdo. O cara, ele é a personificação do Nick Fury mesmo. Eu acho que o papel combinou extremamente bem com ele. Sim, e não foi à toa que ele foi lá visitar a Hold, né? Ele foi levar o uísque que ele sabia que ele ia tomar, e nesse uísque tinha um rastreador líquido, né? E ele até brinca com isso, né? Ele fala, tem alguma coisa aqui? Ele, não, é nanotecnologia, né? Porque ele faz uma referência com a armadura do Homem de Ferro. E aí, nossa, é absurdo. E aí eles têm aquele joguinho e tal,
e aí o Nick acaba indo embora e deixa o Whisky lá para Rhodes terminar de tomar. Sim, nesse momento a Rhodes ela chega e ela ameaça o Nick Fury, e ela fala que vai mostrar pro mundo que o Nick Fury que matou a Maria Hill. E aí o Nick Fury fala, mas você sabe que não fui eu, né? E aí ele fala, mas né, o mundo vai não precisa voltar com saber. esse assunto de novo, né? Sempre desdenhando sobre os Skrulls, né? A Rhodes. Sim. E aí o Nick Fury começa a seguir o Rhodes depois disso, né? E ele vai até onde o Rhodes vai encontrar o presidente, né? Ele chega aí atrás lá e nesse momento tem até a conversa do Rhodes com o presidente, o presidente vai apelhar, o Rhodes instiga o presidente a ser firme, né? Ó, você tem que ser firme com a Rússia, você tem que mostrar que você é de aço, não sei o que lá. E aí o presidente fala para ele assim, olha, Você bebeu? você bebeu logo cedo, alguém dá um café pra ele e tal, porque sentiu o cheiro do uísque. Isso mostrou que foi no mesmo dia, né? No encontro que o Nick Fury teve com o Rhodes. Foi na sequência, né? Ele Isso, encontrou o Nick e seguiu para encontrar o presidente. isso aí a gente percebe que tem um ataque, que os Skrulls estão planejando um ataque ao presidente. A gente, inclusive, vê que vários Skrulls estão atacando o Talos como Super Skrull, usando o poder dele de Super Skrull, inclusive o poder lá que é parecido com o do Groot, né? De esticar Sim. o membro assim e tal. E... Você parece meio os galhos, né, entrelaçados. Uhum, sim. E só uma outra referência até que eu cheguei a ouvir é que o Super Skrulls nos quadrinhos ele é baseado no Quarteto Fantástico. Então, que até uma foto muito clássica do Super Skrulls é um Super Skrull com a mão de pedra esticando e pegando fogo, tipo, usando os poderes do Quarteto Fantástico. E como o MCU ainda não inseriu o Quarteto Fantástico no seu universo, eles não conseguiriam utilizar essa referência, né? Então até que pegaram o Groot aí com um poder um pouco parecido de esticar e tal. Uhum. Nesse ataque, eu não sei você, mas eu senti um pouco de falta de o Máquina de Combate entrar em ação. Tá certo que é uma série de orçamento baixo e tal, que eles não tem como gastar tanto assim, colocar o CGI do Máquina de Combate em ação, mas a gente já sabe que ela é uma Skrull, que ela tem acesso à tecnologia da Máquina de Combate. E no momento, num ataque como esse, ela não usa, né? Mas na verdade dá pra pensar que ela não tá usando porque ela não pode participar dessa luta, porque ela não pode demonstrar que ela tá com os Skrull, né? Que o Máquina de Combate tá com os Skrulls. Sim, não faz o menor sentido. O presidente também, né? Então ela tem que ficar inventona, né? Então, eu acho que faz sentido não se envolver, até pela situação como ela fica ali, né? Ela tipo, tá acontecendo o ataque e eu tô aqui, ó, porque eu não posso me envolver. E aí se alguém questionar, não, eu não vi não, mas eu fiquei inconsciente, vai arrumar alguma desculpa. Mas Sim. eu acredito que realmente, porque se ele se envolvesse, facilitaria muito o lado se não fosse, né, uma Skrull e fosse o Rhodes de verdade, facilitaria muito o combate pro lado dos americanos contra os Skrulls. Então, e também eles não vão perder um posto tão importante quanto o Rhodes, né, e dar de bandeja assim e falar assim, putz, o Rhodes era um Skrull, até mesmo que o Nick Fury já saiba, mas todo o escalão, né, O mundo não sabe, né? então. E aí ele não vai perder essa posição à toa, assim, né, de graça. Uhum. Eles chegam, né? O Nick Fury chega para ajudar a salvar o presidente e tal. Chega toda uma tropa. Ele e o Talos, né? Eu Isso. achei um pouco forçada essa cena. Ele chegando por trás, e ninguém vendo o carro parando atrás. E ele com uma 12, assim, mata os caras e tal. Eu achei um pouco forçado. Eu vi como um tiroteio, assim, e tal. E você vê que ele não passa diretamente na linha de fogo. Ele passa pela calçada, assim, ele vai pelo cantinho, né? E até que quando o cara vê lá, e um dos Skrull vê e fala assim, ó, o Nick Fury está aqui. Nick Fury está aqui, né? E aí o Gravik chega, ele atira na barriga do Talos, e aí o Talos começa a deixar de virar, começa a ficar meio escuro, meio humano, né, porque ele tá baleado e tal, mas mesmo assim ele consegue ajudar a salvar o presidente. Ele consegue quebrar o vidro blindado, né, e consegue tirar o presidente lá de dentro. E a cena acaba com o Nick Fury salvando o presidente. E nem isso ainda, né, mostra quando ele tá batendo ainda, né, como se transformando em Skrull. Vem um policial, né, um soldado,
e vai pra atirar no Talos, e o Nick fala, não, ele tá comigo, ele tá com a gente. Isso mostra a influência do Nick Fury, né? Que ele e o soldado chegou e atendeu uma ordem do Nick Fury, tipo... Porque o Nick Fury é o Nick Fury, não tem como. O Nick Fury é o Nick Fury. Por isso que eu falei, você pode tentar tirar o Nick Fury, mas não tem como tirar, porque ele é aquilo. Uhum. Ele é a alma de toda a inteligência norte-americana. Então não tem como tirar o cara, porque ele é o rolê todo, sabe? Sim. E aí a cena acaba com o Talos morrendo de vez, o Gravik matando o Talos assim, e aí o Nick Fury acaba indo embora com o presidente, deixa o corpo do Talos lá no chão, né? E acaba com a cena do Talos no chão. E então a única pergunta que fica é se a Maria Hill realmente está morta, né? Todas as outras foram respondidas. Foram respondidas. Isso. Muito bem respondidas, por sinal, né? Isso, exatamente. E aí, assim que acabou o episódio, começou os créditos, passou o nome do diretor, a primeira agradecimento especial que tem é para Colby Smolder, que é a agente Hill, né? E aí fica a dúvida, estão agradecendo ela só por ela ter aparecido numa telinha de computador, em um frame, ela ter aparecido aí. A ameaça lá? Isso, ou será que realmente ela tá em algum lugar e a gente não viu ela na série e no final das contas a gente vai ver e vai falar, porra, ela tava lá, ela era um soldado ajudando o presidente e tal, porque se você parar pra pensar em todo esse processo, assim, a gente vê, ela foi baleada e tal, o Nick Fury fez um baita esforço para trazer o corpo dela de volta para os Estados Unidos, o Nick Fury, que tava a parte disso aí, ele vai falar com a mãe dela e tal, e depois disso a gente não vê mais o corpo dela, e já sabe o que dizem, né? Se não tem corpo, não tem crime. Então, assim, pode ser que quem morreu, na verdade, foi a Screw da Maria Hill e não a Maria Hill. A gente tem 2 episódios aí pra resolver essa dúvida, né? Então, mas se a gente for pensar em uma coisa, não teve agradecimento a ela nos episódios anteriores. Só teve nesse, que foi justamente no episódio que aparece a cena da praça, onde o Gravik dá o tiro na Maria Hill. Mas eu não sei, eu acho que a gente... Eu acredito que ela tá viva, mas acredito que esse agradecimento especial, né, foi por conta da aparição dela nessa cena e não uma indicação que ela seja viva. Mas eu acredito eu acredito realmente que ela está viva, mas que não seja só isso, só para ela estar na tela. Eu acho que vai ter um plot twist ainda maior e que, assim, isso vai mostrar a superioridade do Nick Fury, porque todo mundo achando que a Maria Hill tá morta de verdade e, na verdade, era uma Screw e a Maria Hill tá viva. Então, tipo, vai mostrar que ela tá agindo por trás dos panos aí, e isso que vai resultar na vitória do Nick Fury no final, né? E aí vai ser um puta de um gancho para que ela assuma de vez o comando da SHIELD, né? Com o Nick Fury retornando para o espaço para terminar de construir a SWORD, né? Que é a Sabre. Isso. E ela assumindo de vez a SHIELD. Eu acho que, na verdade, o Nick Fury vai morrer nessa série mesmo e vai ter a passagem de bastão pra ela. Ele não vai morrer, não. Eu acho que ele morre, cara. Mas, bom, é isso aí. Nós temos nossas apostas aí. Os dois acreditam que a gente Hill tá viva. Eu acho que o Nick Fury morre. Você acha que não? Eu acho que não. E aí, responder esse bolão aí mais pra frente, né? É isso aí. Bom, pessoal, muito obrigado. Mas e o Talos? Será que ele morreu mesmo? Mano, não tenho dúvida. O Talos morreu. O Talos tá derrotado. Ele já tava morto no começo do episódio, cara. Aquela conversa dele com a Gaia mostra um cara derrotado, um cara que não tem força mais pra lutar. Ele não volta. O Talos é certeza. O Talos tá morto e vai fazer muito mais sentido a morte dele pra dar motivação pra Gaia do que ele não ter morrido. Faz sentido. Mas eu tenho minhas dúvidas. Eu não vou nem considerar isso como dúvida do episódio aí. Eu acho que ele morreu, cara. Tudo bem. Mas esse é o espírito da série de espionagem, né? Mas ao final da série eu vou falar assim, eu te avisei.
Mas eu acho que ele morreu. Mas eu vou te falar, eu te avisei, ele tava vivo. Bom, veremos aí, né? Você tem mais alguma consideração? Não, eu acredito que era isso mesmo. Bom, é isso aí, Então, pessoal. Faltam a dois. dúvida que ficou foi Maria Hill viva ou morta? E É só essa. só tem essa dúvida, né? Não tenho dúvida. Tem essa dúvida e tem o nosso bolão aí, que eu acho que o Nick Fury morre e você acha que não. E eu acho que não. E eu acho que o Gravik tá vivo. E o Gravik não, que o Talos tá vivo. Mas tudo bem, vamos lá. Então fechou. Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí por quem assistiu a gente até aqui. Vamos aguentar aí, faltam 2 episódiozinhos aí pra acabar. O último episódio da série a gente vai fazer um episódio um pouco mais especial, um pouco maior e tal, como a gente vai comentando sobre a série inteira, num contexto todo, talvez até chamar a participação aí do pessoal que manja muito de quadrinhos e tal, e que a gente não tá conseguindo fazer essas gravações um pouco mais enxuta, um pouco mais slim, porque tá eu e o William conversando aqui, se tivesse o Pedro ou o Fernando, que manja demais de quadrinho, cada episódio ia ser um episódio de 1 hora sobre a série, para falar de episódio de 30 minutos, né? De 40 minutos. Sim. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir a gente até aqui. Até a próxima e tchau, tchau. Falou, pessoal. Até mais.